Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Nutrição de Larvas de Camarão Marinho, parte 2, de autoria de Roiland Wolters e Daniel Fegan, da INVI Technologies, tá? Vamos falar agora, no ponto 3, sobre tipos de rações comerciais para larvas de camarão, tá? Tipos de rações comerciais para larvas de camarão. Vamos ver isso daqui. Existem vários tipos de rações comerciais para larva de camarão disponível no mercado. Elas podem ser categorizadas nos seguintes tipos principais: rações desintegradas, os flakes, rações micropeletizadas, rações microencapsuladas e alimentos líquidos, tá? E alimentos líquidos. Em relação às rações desintegradas, na produção delas se utiliza uma variedade de aglutinantes, binders, para produzir pequenas partículas que são posteriormente desintegradas, ou seja, são quebradas nos tamanhos apropriados. Os flakes são comumente usados em larviculturas da Ásia e também aqui nas Américas. Para produzir os flakes, os ingredientes da dieta são adicionados à água, tá? Para obter como que uma sopa densa, tá? Como que uma sopa densa. Essa suspensão, né, resultante da mistura dos ingredientes com a água, ela vai então ser bombeada, vai ser transferida para uma máquina secadora a vapor que vai produzir os flakes, tá? Uma secadora a vapor. Os flakes maiores podem ser quebrados e passados em peneiras apropriadas, claro, né, para produzir flakes menores, imediatamente antes do uso. Tá? Imediatamente antes do uso, certo? Não precisa comprar nem os flakes já menores, você pode comprar maior, tá? E um pouco antes do uso, você faz esse trabalho de quebrar os flakes maiores nos flakes menores, mais adequados para a alimentação dos seus animais, tá? Na lavicultura. As rações micropeletizadas, tá? Elas são produzidas com aglutinantes líquidos e água que são borrifados sobre a mistura alimentar, vão resultar em grânulos, né? Microgrânulos que tenha o tamanho apropriado para o fornecimento às larvas, tá? As rações microencapsuladas, elas apresentam um revestimento, uma cápsula externa, tá? Que visa prevenir ou diminuir a lixiviação dos nutrientes. Finalmente, esses alimentos líquidos são essencialmente uma mistura de partículas em um meio de suspensão, tá? Em um meio de suspensão. A composição nutricional e as características das partículas alimentares, tais como atratividade, palatabilidade, a sedimentação da partícula, estabilidade na água, são afetadas de maneira considerável pelo tipo de processamento ao qual os ingredientes, né, estão sendo submetidos, tá? Então é uma ciência que tem muito ainda de arte, né? Mas está cada vez essa arte se transformando cada vez mais em ciência no seguinte sentido, que vai menos de habilidades subjetivas, né? Mais para considerações objetivas que podem ser replicadas, né? Repetidas em qualquer lugar, em qualquer fábrica, tá certo? Mas hoje em dia ainda é uma mistura de ciência e arte, a produção de rações para larvas.
vai existir, tem um componente importante aí que é a capacidade, né, a sensibilidade do técnico, tá, do que está lá dentro, na linha de produção, ele vai, através da sua experiência, ele vai escolher, tá, os modos, tá, os tempos, as técnicas, vai fazer os ajustes necessários para que se obtenham os resultados desejados, tá? Temos aí uma imagem, certo? Temos 4 rações para larva de camarão, 2 em flakes, um flake maior à direita, flakes menores à esquerda, e na parte de baixo 2 rações micropeletizadas, tá? Com também diferentes tamanhos de partícula, certo? Esse foi o ponto 3. Esse foi o ponto 3. Tipos de rações comerciais para larvas de camarão. Vamos em frente, vamos para o ponto 4, tá? Vamos para o ponto 4, que é exatamente fatores críticos da produção de rações para larvas de camarão. Vamos ver aqui, fatores críticos. A nutrição de larvas de espécies marinhas envolve a compreensão e entendimento de processos comportamentais, mecânicos e fisiológicos relacionados à atividade alimentar dos animais alvo, né? Que você visa estar trabalhando. Esses processos provavelmente eles mudam, né, com os estágios larvais, quando comparado, por exemplo, às formas juvenis. Então, é uma realidade completamente diferente você alimentar larva de camarão do que você alimentar juvenil de camarão, certo? Porque a fisiologia, o comportamento, né, a própria mecânica da ingestão do alimento, por exemplo, larvas filtradores, como é o caso da zoé, tá? Você depois vai ter um juvenil que é um predador, né? Detritívoro, certo? De tal forma que você tem que compreender essa realidade das larvas, a realidade fisiológica, comportamental, para que você consiga produzir essas rações adequadas a esses animais. Os hábitos alimentares de muitas espécies, elas apresentam mudanças claras à medida que a larva se desenvolve. Por exemplo, em camarões peneídeos, tá? Muitas espécies mudam de uma dieta inicialmente herbívora, tá? Como no caso do estágio zoé, que se alimenta mais do fito, tá? Para uma dieta mais onívora, nos estágios pós-larvais, certo? Então, se é assim, você tem que dar mais fitoplâncton, tá? Tem que dar o fitoplâncton, as microalgas para o zoé, e posteriormente vai mudando, né? Rotíferos, artêmia, finalmente ração balanceada. Durante os estágios de pós-lava e juvenil inicial, novas mudanças acontecem, vai mudar para um hábito mais carnívoro ou detritívoro, tá? Que é o camarão como a gente conhece, né? Detritívoro, carnívoro, existe aí uma gradação, uma escala que muda em função da espécie. Por exemplo, o monodon é mais carnívoro que o vanamei, certo? O vanamei é mais detritívoro. O monodon é mais predador do que o vanamei. Mudanças adicionais devem ser consideradas dentro de poucos dias da eclosão, são aquelas relacionadas, por exemplo, à passagem de uma existência plantônica, né, aos estágios larvais Zoea mysis, né, para uma existência bentônica, pós-larva, tá?
mudança de o estágio filtrador, né, que são os estágios iniciais, para o estágio de predação ativa do juvenil. Então, todas essas mudanças nas diferentes fases, larvais, pós-larval e juvenil, tem que ser devidamente considerada para que você possa fornecer ao animal o tipo de alimento que corresponda a essas características biológicas, tá? Uma das considerações chaves é o desenvolvimento, tá, da estrutura e da função do intestino do animal. Sabe-se, né, que no início essas larvas de crustáceo vão apresentar um intestino bastante simples, rudimentar, que gradualmente vai se tornando mais complexo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. A fisiologia do intestino, tá, e a atividade das enzimas intestinais digestivas também mudam, tá? E levando em consideração que o tempo de passagem do alimento pelo intestino do animal pode ser muito curto, tá? Você produzir, elaborar uma dieta que seja nutritiva e facilmente digestível é um grande desafio, tá? Então, a digestibilidade desses alimentos tem que ser altíssima, porque o tempo de passagem da ingesta no tubo digestivo, no intestino da larva, é mínimo, tá? Muito pequeno. Então, naquele pequeno intervalo de tempo, o animalzinho, a larva, tem que conseguir digerir, assimilar os nutrientes para conseguir se desenvolver, conseguir manter o seu crescimento, tá? Vamos, aqui nós terminamos a parte 4, né? Que é fatores críticos da produção de rações. Vamos para a parte 5, que trata dos lipídios, tá? Que trata dos lipídios. Vamos ver aqui. Lipídios. Muito trabalho sobre alimentos para larvas de camarão estão centrados nas exigências de ácidos graxos altamente insaturados e fosfolipídios, tá? Já falamos, né, na essencialidade dos ácidos graxos ômega 3, DHA e EPA, são essenciais para o crescimento normal, desenvolvimento de muitas espécies de peixes e crustáceos marinhos. Embora as exigências quantitativas para esses ácidos graxos não tenham sido ainda claramente definidas, tá? Em relação às larvas dos camarões peneídeos, se considera que essas rações devem ter no mínimo 1% de ômega 3, tá? Para atender às exigências desses animais, tá? Dessas larvas. Os camarões, eles, embora tenham uma capacidade de sintetizar fotolipídios, essa síntese é muito limitada. Geralmente não consegue atender às exigências metabólicas. Logo, esses fosfolipídios se tornam essenciais no alimento. Eles têm que ser obtidos no alimento. E essa incapacidade de sintetizar fosfolipídios, ela é enorme, né, quase que total, nas fases iniciais do desenvolvimento do animal. Justamente é o que a gente está tratando, né, que é a fase da larvicultura. A adição de fontes de fosfolipídios na dieta tem mostrado muitos benefícios, porque vai, entre outros benefícios, vai favorecer a absorção do colesterol da dieta, tá? E também dos triglicerídeos, que são as gorduras. Então, o aproveitamento do colesterol e dos triglicerídeos está associado à presença dos fosfolipídios, tá? Existem diferentes fosfolipídios. A principal fonte usada na agricultura é a listina de soja, que é uma fonte da fosfatidilcolina, tá? Essa fosfatidilcolina no organismo, ela pode ser transformada em outros fosfolipídios, por exemplo, fosfatidiletanolamina e fosfatidilinositol.
Mas havendo a fosfatidilcolina, o organismo ele se encarrega de fazer essas conversões, tá? O litopeneus Vanamei, as PLs do Vanamei, né, na dieta dessas PLs devem conter fosfolipídios, tá? E já se demonstrou que vai haver uma aceleração no crescimento do animal. Embora outros fosfolipídios na lecitina possam não compensar pela fosfatidilcolina deficiente. Só um minutinho aqui. O que está sendo dito aqui nessa parte é que a exigência é por fosfatidilcolina, cuja a lecitina é uma fonte, uma boa fonte de fosfatidilcolina, tá? No camarão japônicos, pneus japônicos, o curumá, a metamorfose ótima, ela no camarão, no pneu japônico, no curuma, a metamorfose ótima, tá? Em relação ao desenvolvimento larval, foi obtido em dietas contendo de 1,5 a 3% de fosfatidilcolina a partir da lecitina de soja, tá? E ao que parece, 1,5% já é suficiente para atender às exigências desse camarão marinho, certo? Isso na fase da larvicultura. As exigências de fosfolipídios para larvas de crustáceos parecem estar compreendidas entre 1 e 3% da dieta. Isso de fosfolipídios. Pronto. Vamos dar uma paradinha aqui, a gente já está aí com 16 minutos. Em seguida, a gente vai falar sobre o ponto 6, proteínas e aminoácidos. Até já.